Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês mais uma aula de matemática do nosso canal. Eu espero que você goste e o mais importante, aprenda. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, isso ajuda muito na continuidade desse trabalho que eu gosto cada vez mais. Se inscreve, compartilha com seus amigos, manda para aquele colega que você sabe que deveria estar estudando e não está fazendo isso. Curte, comenta, faz tudo aquilo que você sabe que é sucesso. Agora chega de papo e vamos à aula. Bom, pessoal, criado por René Descartes, o plano cartesiano ele possui o eixo horizontal chamado de abscissa, né, o eixo x, e o vertical chamado de ordenada, o eixo y. E René Descartes criou esse plano cartesiano com o intuito de localizar pontos em determinados espaços. Como assim? Quando você, hoje em dia, com o advento do celular, da era da informação, é mais fácil você encontrar alguém. Mas há um tempo atrás, né? Eu não sei não, mas me disseram que há um tempo atrás, você, para encontrar alguém, você esbarrava com a pessoa hoje, marcava daqui a um mês de se encontrar em determinado local, e os encontros davam certo, se bobear, davam mais certos que hoje. Porque a pessoa falava, ó, vou te esperar na praça tal, em frente ao restaurante tal e à loja tal. Né? Você, quanto mais coordenadas desse, mais eficiente seria a sua localização. Porque você estava dando o quê? Coordenadas de localização. Isso sempre existiu. Então, temos aí a junção do x e do y, chamados de coordenadas. Dessa forma, x é a abscissa, né? E y é a ordenada. E aí, x e y é o par ordenado, um x sempre à frente, são as coordenadas. Ok? Bom, dessa forma nós temos a localização de um ponto. Operações com pares ordenados. A questão aqui é a seguinte. Você pode somar pares ordenados, né? Observando que se você soma um ponto A com um ponto B, você vai estar somando o x do ponto A com o x do ponto B e o y do ponto A com o y do ponto B. E se você subtrair, você vai fazer a mesma coisa. O x com x, o y com o y. Beleza? E a multiplicação por escalar, ou seja, por um número, né? Que você vai chegar aqui, k vezes A, é k vezes o x do ponto, k vezes o y do ponto. Ah, Valentim, não entendi esse. Vamos lá. O A é o quê? 2, 3. Então, se eu tiver 2 vezes A, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Dessa forma. Beleza? Bom, continuando. Distância entre pontos. Aqui eu quero um pouco mais da sua atenção. Chamarei esse ponto aqui de A, onde eu tenho o x do A e o y do A, ok? E chamarei aqui de B, onde eu tenho o x do B e o y do B. Lembrando sempre que o horizontal é o x, o vertical é o y. Muito bem, olha o que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam que para determinar a distância entre dois pontos é uma reta, obviamente, e que eu posso, nesse caso aqui, traçar esse segmento, né, que vai ser perpendicular, ou seja, 90 graus, e você tem um triângulo retângulo, onde você tem a distância de AB, que é o que você quer, você tem esse tamanho aqui, que você pode descobrir, e esse tamanho aqui que você tem todas as condições do mundo de descobrir. Como assim? Variação é o maior menos o menor, ou seja, é o último menos o primeiro. Como assim? Né? Já que a reta vai para a direita, quem é o último? X de B menos x de A. Então, daqui do x de A até o x de B, o tamanho mede x de B menos x de A. E aqui, quem é o último? Y de B. Menos o primeiro, que é o quê? Y de A. Muito bem, você viu a variação, então, desse ponto até esse ponto. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando porque aqui dentro eu tenho um triângulo do tipo retângulo. E um triângulo retângulo equivale ao teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, nesse caso aqui, é oposto ao ângulo de 90 graus, é igual a um cateto ao quadrado, vamos botar x de B menos x de A, mais o outro cateto ao quadrado, que é o quê? Y de B menos Y de A. Isso aqui.
Muito bem. E eu vou passar esse quadrado para o outro lado, tirando o quê? Raiz quadrada. Daí você tem o que a gente chama de fórmula da distância entre dois pontos, que seria o quê? X de um ponto menos o x do outro ao quadrado, mais y de um ponto menos o y do outro ao quadrado. Ah, Valentim, essa fórmula eu tenho muita dúvida. Eu nunca sei se é um x do b ou x do a primeiro e se diminui. Então tenha certeza de uma coisa, se você esquecer de inverter a ordem, não vai dar errado. Por quê? Está elevado ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, se você inverter a ordem, vai dar negativo, e negativo ao quadrado fica positivo. Então esse aqui é um dos poucos casos que se você errar, você acerta. Né? Quer um exemplo? Vamos lá, o ponto A, 2, 4. O ponto B, 5, 3. Eu quero a distância de AB. Vamos lá. Distância de AB é igual a raiz quadrada, e aí eu te mostro. Eu vou trabalhar x com x e vou trabalhar y com y. Então, continua comigo. Eu posso pegar aqui 5 menos 2, x de um menos o x do outro ao quadrado, mais, sempre mais da fórmula, y de um menos y de outro, ou seja, 3 menos 4 ao quadrado. Tira a raiz quadrada e vai ser feliz. Distância de AB é igual a raiz quadrada de 5 menos 2 é 3 ao quadrado, mais 3 menos 4, menos 1 ao quadrado. Então, adiantando aqui, 3 ao quadrado é 9, mais menos 1 ao quadrado é 1, raiz de 10 é a distância. Observa, nesse ponto aqui, se eu tivesse feito ao contrário, se eu colocasse, no caso, 4 menos 3 ao quadrado, daria 1 ao quadrado, que daria 1 do mesmo jeito que está aqui. Isso que eu falei para você. Se você botar x de um menos o x do outro, ou x do outro menos o x do 1, vai dar no mesmo, porque está elevado ao quadrado. Beleza? Vamos seguir. Ponto médio de um segmento. O que eu tenho aqui para vocês? Bom, eu tenho aqui o ponto A, novamente, né? Nossa figura ilustre, que tem o x do A e o y do A. E eu tenho aqui o B, que também possui o x do B e o y do B. Eu quero o ponto médio, ou seja, o ponto que está exatamente no meio aqui desse segmento de reta. E aí? Como seria? O que vocês têm que entender é que esse ponto ele pega exatamente aqui, ó. Ele pega na metade aqui embaixo e na metade aqui na vertical. Ou seja, essa metade aqui é a média desses dois, x de A e x de B. Ou seja, a abscissa desse ponto vai ser o quê? X de A mais x de B sobre 2. E a ordenada desse ponto, ou seja, o y vai ser o quê? Y de A mais y de B sobre 2. Ou seja, quando você quiser, então, o ponto médio de AB, vai ser o x de A mais o x de B sobre 2, vírgula, y de A mais o y de B sobre 2. Essas são as coordenadas do ponto médio de um segmento AB. Beleza? Vamos seguir. Coordenadas do baricentro de um triângulo. Essa aqui é análoga à ideia da mediana, né? Do ponto médio, perdão. É análogo à questão do ponto médio, né? Só que esse aqui ele vai ser uma espécie de ponto médio dos três vértices do triângulo, A, B e C. Então, quando você quiser o baricentro de um triângulo, ou seja, G, você vai ter então as coordenadas x de A mais x de B mais x de C sobre 3 e y de A mais y de B mais y de C sobre 3. Ou seja, vai tirar a média aritmética dos três pontos, tanto na abscissa quanto na ordenada. Beleza? E aí você vai ter as coordenadas desse ponto central aqui, que é o baricentro. Para quem não sabe, ele é o encontro de todas as medianas de um triângulo, chamado de ponto de gravidade. A área do triângulo, essa aqui é bem interessante, né? Que eu vou até dar um exemplo para vocês. Você tem o ponto A, você tem o ponto B e você tem o ponto C. A área do triângulo, a fórmula é exatamente essa aqui, ó.
módulo determinante dividido por 2. Ou seja, o valor positivo do que der o determinante da matriz que a gente vai montar, dividido por 2. Então, a primeira maneira de você montar isso aqui é que o determinante vai ser o quê? Matriz do x do A, y do A, 1, x do B, y do B, 1, x do C, y do C, 1. Dessa forma, calculando o resultado dessa matriz, você pega o módulo e divide por 2. Né? Como assim? Vamos ao exemplo. Se eu tiver, então, os pontos A, 2 e 3, B, 4 e 1, e o C, 5 e 2. Dá números pequenos para você entender rapidamente. Então, se eu quiser a área, eu vou ter que calcular o determinante de quê? X do A, y do A, 1. X do B, y do B, 1. Esse 1 aqui a gente completa para a matriz ficar quadrada. Né? E o C, x, y, 1. Dessa forma aqui. Então, eu coloquei os pontos A, B e C. Calculando o determinante, se você não lembra, nós repetimos as duas primeiras colunas. Dessa forma, nós fazemos o produto da ida menos o produto da volta. Como assim? Olha só. A ida é 2 vezes 1 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 vezes 5 é 15. E 1 vezes 4 vezes 2 é 8. E a volta, a gente traz com sinal contrário. 3 vezes 4 vezes 1 é 12. Como está voltando, é menos 12. 2 vezes 1 vezes 2 é 4. Voltando é menos 4. A gente inverte o sinal. 1 vezes 1 vezes 5 é 5. Então, menos 5. Essa é a forma do Valentim resolver. Não é a única, não. Deixo bem claro. Então, o determinante aqui no meu exemplo, vou terminar aqui no cantinho, ele é o quê? Ele é igual a menos 5, menos 4, menos 12, mais 2, mais 15, mais 8. Que vai dar o quê? Determinante, menos 5, menos 4, menos 12, menos 21. 15 mais 2, 17, mais 25. Quanto que é 25 menos 21? 4. Então, a área do triângulo ABC, posso botar assim, a área do triângulo ABC, é igual ao módulo do determinante, que é 4, né? Continua positivo, então não faz diferença, dividido por 2. Ou seja, tem 2 unidades de área esse triângulo, que eu especulei aqui 3 vértices para ele. Beleza? Bom, essa é a única maneira de resolver isso? Não, né? Isso aqui é uma maneira prática, até para o triângulo e tudo mais. Mas eu vou te mostrar uma maneira que eu consigo resolver, né? Onde você vai fazer um cálculo prático que serve para polígonos de 3 lados, 4 lados, 5 lados e assim vai. Vamos ver? Bom, eu vou utilizar os 3 pontos do exemplo anterior, né? Que são eles: 2 e 3, 4 e 1, 5 e 2, e coloca aqui no final os 2 de cima, 2 e 3 de novo. Ah, Valentim, se eu mudar a ordem, não tem problema. Só coloca o primeiro no final, como se você abrisse e fechasse com ele, ok? Então a regra é bem simples. Você pega da esquerda para a direita e multiplica. Por exemplo, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. E voltando é negativo, como eu havia falado para vocês. Como assim? 3 vezes 4, 12, negativo. 1 vezes 5, 5. Aí inverte o sinal. Se desse menos, ficaria mais, é claro. 2 vezes 2, 4, menos 4. Então, olha só o que nós temos aqui. Eu tenho positivo 2 mais 8 mais 15 e negativo eu tenho menos 12, menos 5 e menos 4. Vamos lá? Eu tenho aqui, então, 25 menos 21. Então, o resultado que eu tenho aqui é 4, né? Então, vamos calcular como a área o módulo desse resultado, módulo de 4, dividido por 2, que dá 2 unidades de área, como foi na questão anterior. Ah, Valentim, assim do jeito que você falou, já vi no livro, eu aprendi assim, era tranquilo. Qual é a vantagem de usar assim? Bom, dessa forma, se você tiver um polígono com 5 lados, 5 vértices no caso, 6 você pode fazer direto, de cima até embaixo,
que vai sair a resposta. Vamos ter uma aula só de exercícios, fica esperto que eu vou falar muito bem sobre isso. Vamos seguir. Então, para fechar esse bloco, eu quero te mostrar como, a interação de pontos colineares. Pontos colineares, eles estão na mesma linha, Estão alinhados, A, B e C. E se esses pontos estão alinhados, ele não é um triângulo, Porque para ser triângulo, esse B tinha que estar descolado aqui dessa linha. Então, eu poderia interpretar 3 pontos alinhados como um triângulo achatado, ou seja, um triângulo de área zero. E o que significa isso? Significa que o determinante desses 3 pontos, x de A, y de A, 1, x de B, y de B, 1, e x de C, y de C, 1, esse determinante tem que dar o quê? 0. Se você tiver 3 pontos, calcular o determinante deles e der 0, é porque eles são colineares. Beleza? Bom, eu encerro por aqui. Espero que tenham gostado, E fiquem esperto na aula de exercícios dessa aula aqui, que eu tento ser bem breve e bem objetivo para que você aprenda o melhor e o mais rápido possível. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!